Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área. Hoje é um dia muito especial para mim e para todos vocês que tiveram infância, que são da minha época, né? Que tem ali por volta dos seus 40, 45, 50 anos de idade, ou até mais. Porque nós estamos hoje na casa de uma pessoa ilustre, uma lenda viva da TV brasileira, que é claro, é o Castrinho, que é a sua esposa Andréia, fiel escudeira, tem tudo que é momento com ele, para o que der e vier, né? Já estão casados há 30 anos, é isso, né, André? 30 anos. Está mais do que der do que no que vier, né? Mais do que der do que vier, então. Me explica como é que é isso aí, cara. Não precisa. Não precisa? Sem explicações? Gente, hoje na Casa de Castrinho, uma honra nós estarmos aqui, o canal Daniel Dias estar presente na Casa de Castrinho, e vamos conversar um pouquinho das coisas de Castrinho e também das coisas de Andréia. A sua amizade com o Chico já entrou algum dia em rota de colisão, alguma divergência muito grande? Existiu? Já. E quando o Chico é muito ciumento, era muito ciumento. Quando o Chico parou uma época, e a garotada, eu chamo de garotada velho, ficamos sem emprego. E um dia eu fazendo um programa lá que o Gugu me convidou, ele virou para mim e disse, vamos fazer um programa de humor? Vamos fazer uma escolinha? Eu digo, vamos. Você conhece? Eu digo, você conhece? Todo mundo. Eu já tinha até ideia. Qual é a ideia? E o professor faltou. Eu digo, como é que é isso? Cada hora é um aluno que vai dar... Eu digo, já estou por fora. Por quê? Disse, meu filho. O humor também tem regras. Até o humor tem regras. É engraçado pela quebra da autoridade. O sacristão sacaneia o padre, o soldado sacaneia o sargento, o aluno sacaneia o professor. Mas, para isso, é preciso que o padre e o sargento tenham autoridade. E cada aluno que for para a aula não vai ter autoridade. Então, como é que a gente faz? A gente não tem a opção de atores parados, a opção de cantores que têm autoridade, porque estão no meio, não estão na escolinha. Aí chega lá uma Ivete Sangalo, por exemplo, que eu estou até... Adriane Galisteu. Miele, Dedé. Era autoridade para aqueles que estavam desse lado. Aí ele topou, nós montamos a escolinha do barulho. E o Chico ficou muito enciumado, muito pé da vida. Tanto é que uma vez perguntaram para ele, ô Chico, o que você acha do Castrinho? Esse Castrinho não existe. É uma hipótese. Castrinho é uma hipótese. E uma vez perguntaram para mim qual é a diferença da escolinha do barulho para a escolinha do professor Raimundo. Eu disse para ele, a escolinha do barulho tem vários professores. Né? Escolinha que tem um professor só é primário. Mas depois voltamos, amigos, acompanhamos. É igual irmão. Andréia fez amizade com a Malga. Nós íamos no apartamento dele quando ele estava. Enfim. Infelizmente. Mas agora eu quero deixar uma coisa aqui clara. Se a Globo não tivesse posto o Chico Anísio na geladeira naquela época, o Chico Anísio estaria vivo até hoje. Não, até hoje não. Mas ele pegaria pelo menos mais uns 10 anos de vida. Aquilo deu mal para ele, né? Muito para ele e para todos. É um gênio. Você pega o gênio e diz para ele, olha, agora você não vai mais evoluir. Você não vai mais criar. Alô, meus amigos, o momento do business no canal Daniel Dias, de quem ajuda a manter o canal, hein? Claro que eu tô falando do meu amigo, meu irmão, o meu parceiro Carlos. E o que o Carlos tem? Celebridade Motopeças e Borracharia. Tu tem moto? Tem? Então, meu amigo, vai no lugar certo. Celebridade Motopeças e Borracharia, na rua Aristides Lobo, 219, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 8 horas às 18 horas. E aos domingos, a única que abre aos domingos, das 9 às 14 horas. O telefone para contato é o 21 979 3863 16, 21 979 3863 16. Fala que assistiu aqui no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita de um desconto. Uma vez eu ouvi você falar sobre o Silvio Santos, que para mim também é um grande gênio, né? E o DNA da emissora dele, que ele hoje não está trabalhando, mas deixou as filhas que fazem tão bem quanto ele, né? Que fazem com a mesma identidade, né? É o DNA, né? É o DNA.
Aí tu fala em relação ao patrono da emissora Globo, né, que já é falecido, e aí a emissora Globo, depois que uma patrono falece, acaba aqui perdendo o DNA, né? Porque os filhos começam não sei se existe uma briga, eu não vou falar bobagem, não vou falar o que eu acho. Olha, eu vou dizer uma coisa para você hoje. Não, é só para complementar a pergunta. Completar a pergunta, melhor dizendo. Tu não acha que essa depressão do Chico Anísio, essa geladeira dele, e de repente até de alguns gênios, né, que poderiam estar na ativa, não se dá o fato disso, do DNA acabar ali, né, de tirar as peças que são boas, como o Chico Anísio, e esquecê-las, né, por conta disso? Chico Anísio botou muito tijolo para montar o prédio da Globo. Ali acontece uma coisa interessante, que eu soube, não é que eu... É uma coisa que, inclusive, estava na cara. O filho mais velho do Roberto Marinho, o Roberto Irineu, nunca foi alguém dentro da TV Globo. O Boni era o maior. O Walter Clark saiu. Boni é o gênio. Boni é outro gênio. O Boni. Olha que coisa interessante. Quando o Roberto Marinho morreu e o Roberto Irineu assumiu, a primeira coisa que ele fez foi afastar o Boni. Porra! Vai dizer que não, mas tinha um ciúme ali, sabe? Ciúme porque o Boni... Eu acho que, na realidade, é uma inveja. Porque o Boni tinha uma capacidade que ele não tinha. E o Boni era o segundo homem da empresa do pai. Olha que coisa, né? O pai ricaço e tal coisa. E o Boni era o segundo homem daquela empresa toda, mas a empresa do meu pai. Mas eu não posso nem ir lá falar. Você não me quer dizer comigo, eu não posso não participar. Ele afastou o Boni. Afastou o Boni até de uma maneira que eu acho que o Boni gostou. Ele era assessor, podemos até dizer assessor para assuntos aleatórios, ou seja, ele não dava piruada nenhuma, ganhava um salário milionário, tinha escritório montado aqui, em São Paulo, secretária, a casa dele em Angra, toda com segurança, casa maravilhosa, entendeu? Enfim, o Boni viveu, e ainda o canal, que é as repetidoras, né? Repetidora lá, como é que é? TV? As afiliadas? TV de vanguarda, TV de vanguarda. Então, o que aconteceu? A TV Globo foi murchando. O pai, o velho Roberto Marinho, inteligentíssimo e político, muito político, coisa que os outros não eram e não são. São todos muito bem de vida. E a Globo está nessa situação que eu acho, sei lá, não é a Globo que... Não é, triste, a Globo, né? Não é a Globo da qual eu trabalhei, não é. Aconteceu até um caso que eu vou contar aqui, talvez pela primeira vez. Eu estava trabalhando na Globo e eu era metido a restauranteiro. Não era metido, não, eu sou bom nisso. E acabei sócio de um senhor chamado Eurico, professor Eurico. Cego, ele era cego. Sócio dele, que vinha a ser marido da Marluce, que era quem dava as cartas na Globo depois do outro. Por uma questão de desentendimento entre as coisas faladas, eu achei que eles não estavam sendo corretos comigo. Não está certo. Daí eu peguei o restaurante que faturava 30, passou a faturar 130. Sabe? Um restaurante que todo mundo ia lá e tudo. Aí eu digo, não está sendo correto, não está sendo honesto comigo. Caiu no ouvido da dona Marluce que eu disse que eles não estavam sendo honestos. Eu estava fazendo malhação, eu fazia um mordomo bichona da Lavínia Vlasak, uma das mulheres mais lindas que o país tem, uma atora. Ela é igual a Audrey Hepburn. É, muito bonita. Entendeu? E com o Cécio Thierry, que não está mais aqui com a gente. Com um mês, o Dodô Brandão, que era o diretor, me falou isso. Com um mês, a gente pegou malhação com 18, levamos a 28 com pico de 33. Um mês.
Com um mês, ela mandou um recado. Ou o Castrinho vai embora, ou Cabeças vão rolar. cabeças vão rolar. Eu virei câncer na TV Globo. É porque o Castrinho... Sabe? Uma coisa de louco. Provocado pela Dona Marlúcia. Eu nunca faria isso. E a Dona Marlúcia é uma coisa muito interessante. Uma vez, eu entrei no avião, quando a TAM tinha o avião que tinha a parte de Primeira classe, você tinha que passar. Eu entrei, ela estava na primeira classe. Ô, Castrinho, querido! Sabe? Já tinha me metido no ferro. Mas isso daí faz parte da vida. Tem os bons, tem os maus e os muito maus. Eu acho que eu ainda não estou na categoria nem dos muitos bons, mas estou na categoria dos bons. E estou aqui, vivendo feliz, tenho filho, tenho filhas, sabe? Tive pais maravilhosos, casado até... Olha, bicho, casar há 33 anos da carreira que eu estou... 30, mozinho, 93. É que eu... Bem, que já está falando. É que ele lembrou de Cristo, foi isso, ele lembrou de Cristo. Não, mas é porque eu tenho... Está profetizando, exato. Graças a Deus. Então, você que vai embora, você vai... Se você morrer, eu te encho de porrada. Então, o que acontece é o seguinte, eu vou vivendo. Eu não sei se as pessoas maus, as más pessoas, têm o que nós temos. Tem dificuldade? Tenho que correr atrás ainda, com 83 anos. Mas eu acho que isso talvez... Te motiva, né? Me motiva. O homem que tem bicicleta, o dia que parar, cai. Você tem que ter uma motivação. Então, eu procuro sempre uma motivação para ir para frente. E ela é a mesma coisa. Ela é a mesma coisa. Mas agora vamos lá. O Balão Mágico, para mim, Daniel, tá? O Balão Mágico foi o programa da minha infância. Inclusive com a participação do Cascatinho, que tu vai falar já, só para concluir aqui. Realmente era um programa genuíno e tinha uma linguagem pura para as crianças, coisa que a gente não vê hoje. Depois veio a Xuxa, onde eu nunca simpatizei com ela, eu só esperava da hora do desenho. Eu detestava ver aquela mulher falando, mas eu esperava a hora do desenho chegar, né? Então, enfim, particularmente nunca gostei mesmo dessa mulher. E outros programas mais, com a Angélica, essas baboseiras tremendas que colocavam na televisão. Ou seja, estava deteriorando aquilo ali, né? Eu só peguei a época do Balão Mágico, realmente, porque o resto é resto. Hoje vejo programações infantis cada vez com menos identidade de criança, que deveriam ser preservadas como crianças, né? Que é algo puro. Criança, do meu ponto de vista, é algo puro. Hoje vemos meninos e meninas de 7 anos rebolando, se maquiando, né? Em nossa época, a criança vivia o tempo dela. O que você acha disso? E aí você chega no Cascatinho no Balão Mágico. Meu filho, houve uma erotização. Isso, Não é isso, não? Erotização. A partir da Xuxa. A partir da Xuxa. Entendeu? Houve. Que era muito qualificada, né, para trabalhar, né, com crianças, né? Diga-se de passagem. Eu não vou entrar nisso. Não, eu estou falando. Eu estou falando. Mas deixa eu dizer para você, e depois houve um erro grande dos programas infantis. Deram a cabeça do programa, era do adulto, e não tinha nada em volta. Quando tinha, era uma opção de fantasia que... Tá. O nosso programa, o Balão Mágico, no meu entender, ele agradava muito, porque tinha as crianças junto com o adulto e junto com a fantasia, que era o Cascatinha e o Fofão. Fofão. Então, existia esse entrosamento das crianças. O Castrinho, e eu conversava com as crianças, a gente brincava, aí vinha o Cascatinha, que era o sonho, né? Vinha o Fofão, quer dizer, que levantava, e na hora bateu o papo, tudo, e agora toma um presente, que é o filme, é o desenho, você está me entendendo? Essa linha, esse conteúdo, Esse conjunto, né? Nunca mais foi. Até as músicas que eram cantadas eram músicas voltadas para crianças. As músicas da Xuxa eram tudo música de carnaval. Se você puser, o sucesso foi porque era música de carnaval. Para o mágico de uma coisa gostosa. Também quero viajar. Sabe? Levar um sonho. Foi uma grande realização para você? Hein? Foi uma grande realização fazer aquele programa? Para mim, foi uma das maiores épocas da minha vida artística. Porque eu saía na rua. As crianças, os pais... Hoje,
hoje, eu saio com a Andréia e aí, de repente, para uma moça, seus 40 e poucos anos. Você não é o Castilho. Você fez parte da minha infância. Tem gente que chora. Tem gente que chora. Quer dizer, então, sabe? E sentem falta, justamente, de programas para as crianças. Porque, aí vem o... Fala, não. Porque infelizmente, não teve uma inversão de valores. Teve uma aversão aos valores. Entendeu? A criança tem que ter o direito de ser criança. O adolescente tem que ter o direito de ser adolescente. A gente não pode acabar com essa fase lúdica, tanto da criança quanto do adolescente, fazer com que eles sejam adultos logo de uma vez. É o que está acontecendo hoje. Exato. E até porque, o que acontece? Você veja bem, antigamente você não escutava falar de criança com depressão, nem de adolescente com depressão. Não existia. Por quê? Porque a gente tinha a parte lúdica e os pais e o colégio davam a responsabilidade, a hierarquia e preparavam as crianças para o mundo. Hoje, com essa aversão aos valores, se tornou um liquidificador de ideias, de noções, que o adolescente vai para o mundo, a criança vai para o mundo, e não está preparada para isso. Medo, né? Não está preparada. Não, e em cima do que tu está falando, André, tem duas estatísticas que hoje, antigamente, as crianças saíam muito cedo. As crianças não, os adolescentes já saíam muito cedo de casa para a vida, né? Já com 17, 18 anos já estavam ali se preparando para sair, e hoje é uma estatística que estão saindo de casa aos 30 anos, estão debaixo da saia do pai e da mãe. E outra coisa, outra estatística, que esse é pasmem, aí já parte aí já vai entrar o quê? No sistema de idiotização que fazem aí hoje na educação, né? Quem tem segundo grau hoje, o pai e a mãe que tem segundo grau hoje, tem mais QI do que o filho que está tendo faculdade. Se você é uma tristeza isso. Se você reparar com uma mudança, infelizmente, no mundo, a tecnologia, ela cresceu muito mais rápido do que o resto. Então, hoje se dedicam muito à tecnologia. Por exemplo, nós estamos fazendo um programa hoje que lá atrás tinha que ter uma câmera de não sei quantos quilos no estúdio. Hoje nós fazemos aqui, tudo bem. Mas eles, em vez de aproveitarem essa tecnologia e colocar mais conteúdo, esqueceram do conteúdo. Hoje não tem conteúdo. Hoje eles... o que é? É BBB. O que é BBB? Aí botam lá uma porção de gente com até... Pode ser, faz uma capacidade cultural, sabe? E mistura. Não briga, soma. Não Porque, soma. na realidade, as concessões de canais de televisão, elas foram feitas para levar cultura Também. e educação. E eu não vejo isso. Não, pelo contrário, tiram a cultura e tiram a educação. E o que está acontecendo? Os jovens estão indo para o mundo, os jovens estão indo para o mundo tão despreparados que quando eles chegam numa empresa e o chefe, né, vira e dá um não para ele entra em depressão ou diz que é bullying. Tudo agora é mimimi. É mimimi. É assédio moral. Nossa! Meu chefe me deu um esporro na frente dos meus amigos. Pô, isso eu cansei de levar. Cansei, não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro. Todos nós levamos. E nem por isso nós nos tornamos frágeis por causa disso. Estamos aqui, né, André? Estamos todos aqui. Você vê, o colégio militar, graças a Deus, os colégios militares, como existe uma educação militar, não é como era. Mas continua muito bom. Está entendendo? Porque a pessoa... Você vê que as filas para entrarem nos colégios militares são enormes. É uma disputa enorme. Por quê? Porque todo pai, toda mãe quer um filho que tenha regras, sabe? Respeito, sabe? Isso tudo. E que prepare o mundo, né? Correu pelo lugar, entendeu? E quando a gente fazia o balão mágico, já havia mãe que dizia: agora você fica vendo o balão mágico, a mamãe tem que fazer alguma coisa. Agora, só que tem que, hoje, jogam um celular e a criança fica alienada. A criança não fala. A criança
não analisa com aquela... Tinha que ter um professor, vamos dizer assim, do outro lado. Você está aí com o seu celular? Então, abre, sabe? Orientar, não deixar a criança ficar o dia inteiro. Sendo que a maior parte dos pais não tem a noção. Eles dão o celular ou o tablet, seja lá o que for, eles não têm a noção que eles podem ter um controle parental, ou seja, controle paterno, para que a criança, porque a criança é muito mais rápida em lidar com a informática do que os próprios pais, e elas saem do desenho totalmente infantil e vai para uma outra programação que não é adequada para a idade dela. E às vezes é até muito ruim em adequação. Às vezes é pior. Então, as pessoas não têm noção disso, que pode ter um controle nos seus celulares, nos seus tablets, nos seus computadores, para que as crianças não sejam, inclusive, assediadas por pedófilos. Exatamente. E não é à toa que a gente teve o caso do Felipe Neto aí, que o pessoal aí foi para cima dele, porque o cara estava falando para as crianças no programa infantil de que chupar uva era muito bom e tinha que chupar desse jeito, tinha que chupar desse jeito. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Quem? Felipe Neto? É Neto? Felipe Neto. Eu pensei que fosse Felipe Feto. Esse cara não devia ter nascido. Bem, com certeza. Só falava. Olha, eu achei bacana demais. Infelizmente, a Lacta, né, que é tão tradicional, foi apostar num cara desse. As ações da Lacta caíram pra caramba. E eu não tenho pena, não, porque tem que saber em quem está apostando. Tem que saber quem está apostando. Como é que eu vou apostar num cara que acaba de vir de uma situação, né, onde ele mexe com crianças, onde o público dele é criança, e ele fala para a criança que, olha, chupar uma banana tem que ser desse jeito, tem que ser muito bacana. Pô, pelo amor de Deus, isso é conteúdo para o meu filho assistir. Isso é Felipe Feto mesmo.